Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Dando continuidade ao nosso curso, no vídeo anterior eu discuti o conteúdo do capítulo 9 do Scott, que é basicamente a aplicação da teoria da agência e teoria dos jogos na contabilidade, mais especificamente no cenário de divulgação das demonstrações contábeis e as suas consequências econômicas, principalmente no cenário de assimetria informacional. Então, a gente discutiu esses pontos no vídeo anterior. E seguindo o nosso cronograma de aulas, a atividade de hoje, dia 2 de abril de 2020, seria basicamente aplicar o Kahoot, aquele questionário entre os grupos. Então, o meu pedido seria organizar os grupos e, na sequência, aplicar o questionário, o Kahoot. Tenho 20 questões para aplicação. Em função da situação atual e do nosso isolamento social, eu tenho disponibilizado os vídeos e as atividades estão acontecendo em casa. Essa atividade, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir aplicar o Kahoot. Mas, mas tem questões que eu gostaria que vocês pensassem. Na verdade, é um roteiro de discussões, pontos para vocês discutirem. Então, o que vocês precisam fazer até o dia 14 de março? Vocês devem discutir esses pontos, essas questões e entregar um relatório até o dia 14 de março, às 19 horas. Então vocês têm um tempo considerável para responder. Vocês vão trabalhar na próxima semana. Embora, seguindo o nosso calendário, a gente não tem aula na Semana Santa, não tem vídeos, eu deixo essa tarefa, essa atividade para vocês pensarem e se organizarem até o dia 14. E não esquecer de postar antes das 19 horas, tudo bem? Depois não será possível postar. Então, basicamente, as questões que eu gostaria que vocês pensassem são essas. O setor, qual que é o setor de atuação da empresa, o valor de mercado no auge da empresa e na falência. Vocês podem comentar sobre as motivações para a busca de resultados cada vez maiores, quais foram as principais motivações que foram discutidas no filme. Vocês podem citar algum gestor específico que vocês gostem ou que vocês tenham, tenham visualizado, né? Os gestores, são vários gestores que participaram do documentário e de repente algum tenha chamado mais a atenção do grupo. Vocês podem comentar sobre alguma ação específica dos gestores, como a empresa usou a marcação ao mercado, explicar com detalhes, não uma resposta genérica, uma resposta adequada, uma resposta que realmente esclarece a utilização da marcação ao mercado na geração de lucros artificiais ou lucros fictícios, como isso funcionou na empresa Enron. Comente os investimentos que a empresa fez, em especial na Índia. Vocês podem comentar sobre outros investimentos. Como a Enron conseguiu manter o preço da sua ação subindo durante um período antes do mercado descobrir a fraude, os problemas financeiros da Enron, o preço esteve em ascensão. Era considerada uma empresa totalmente confiável para fins de investimento. E como eles conseguiram fazer isso? Como? Em sua resposta, considere que muitos analistas consideravam a Enron como uma caixa preta. Os caras não entendiam como a empresa ganhava dinheiro e mesmo assim a empresa
em valorização. Comentar a participação de Andrew Fastow nos negócios da Enron, qual era a participação dele, qual era o cargo dele, o que ele fazia, a participação no esquema, tá? Porque as dívidas da Enron não apareciam em seu balanço, isso é um ponto interessante de observar e explorar nas respostas, no relatório. Como a Enron ganhou dinheiro a partir da Califórnia, é um trecho do filme que chamou muita atenção, principalmente como a população da Califórnia reagiu diante das ações, das medidas da Enron. Qual foi o prejuízo econômico para o Estado e as consequências disso. Como o papel da Enron, comente o papel da Arthur Anderson no filme, quem foi Arthur Anderson, o que aconteceu com ela, qual foi o desfecho dessa empresa, tá? E por fim, analise a relação dos sócios e administradores à luz da teoria de agência, aplicar, não é? Analisar os interesses dos sócios, os interesses dos administradores, comentar se havia informação assimétrica, se houve se ocorreu o risco moral hazard, e explicar como ele se materializou, essa alteração de comportamento dos gestores que saem, não é, que fogem da expectativa dos proprietários ou dos sócios. O que aconteceu aí, né? Lembrar que havia um mecanismo de alinhamento de interesses que era stock options, ou seja, pagamento baseado em ações. Os gestores recebiam ações da empresa e mesmo assim a gente observou esse desalinhamento. Então, comentar por que a remuneração variável nesse caso não funcionou, enfim, uma discussão a respeito da aplicação da teoria, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem enviar mensagem ou então comentar no fórum que eu vou criar abaixo do vídeo. Desejo a todos um bom isolamento social, vamos sobrevivendo e vivendo, e até logo. Um abraço.